Olá, meus queridos amigos e irmãos, que o Eterno abençoe todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ailton e esse é o canal A Luz da Escritura. E aqui nós vamos falar sobre a palavra de Deus. Deus, Ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Deus não muda. Quem muda é o ser humano. Muitas vezes a pessoa fala, Deus me abandonou. Não, Deus não abandona ninguém, Deus não deixa ninguém. Nós é que criamos um muro entre nós e Deus e acabamos então empurrando Deus para longe de nós. Uma forma simbólica de falar, né? Então, tá aí. Nós é que mantemos distância entre nós e Deus. Quando você busca na palavra, se orienta dentro da Escritura, você ora, você clama, você se aproxima do Criador, obedecendo a sua verdade, a sua palavra. Aí sim, aí a sua vida começa a ter uma transformação gigante. Tudo começa a ser diferente. Eu não estou dizendo de você ficar rico, milionário. Algumas pessoas podem enriquecer, outras não. É que criaram uma certa cultura que o servo de Deus tem que ser milionário. Servo de Deus, eu canso de ver pessoas falar, eu sou filho do rei, eu não tenho que ser pobre. Isso é mentira. Dá uma olhada na Escritura Sagrada e você vai ver. Muitos servos de Deus não tinham nem onde dormir direito. O profeta Elias dormia ao relento. E quando dormia na casa de alguém. Certo? Olha a história dos discípulos. Então, veja bem, é uma história muito diferente daquela que se contam hoje. Que tem que ser rico, não. Nós temos que ser abençoados. E se essa bênção incluir bens materiais, será bem-vindo. Deus é quem determina. Então nós temos que buscar a bênção de Deus. E a bênção de Deus não é dessa forma, não só é abençoado aquele que tem muito. Mentira. Mentira. Tá bom? Dá uma olhada que eu estou falando. Lembra do profeta Elias? Chegou na casa da mulher, que a viúva, né? Ele pediu para ela pão, ele não tinha o que comer. Ele não tinha onde se abrigar, pediu abrigo. E Deus é quem, vamos dizer assim, pagou a diária, vamos dizer. Porque Deus chegou e falou para ele fazer aquele milagre lá. Foi justamente a multiplicação do alimento, da farinha, do azeite naquela casa. Ok? E depois teve a ressurreição do menino, o filho dela. Tá bom? Então tá aí. A bênção de Deus não tem nada a ver com materialismo. Pode incluir bens materiais, certo? Mas buscar a bênção de Deus é uma questão espiritual. A nossa bênção é a salvação. É essa que nós queremos, tá bom? Então, dito isso, deixa eu mostrar para vocês uma coisa que é impressionante. Tá aqui, ó. Eu vou evitar certas palavras porque eu já tentei fazer o vídeo e desmonetizar o vídeo. Então vou tentar não falar certas palavras para poder passar para vocês direitinho, sem complicações, ok? Então tá aqui. Assaltante aborda cristãos no monte e olha o que aconteceu com ele aqui. Deixa eu pôr no ar aqui. Aí, agora sim. Olha o que aconteceu com ele. Ele abordou os cristãos que estavam no monte orando. Eram dois, certo? E o pastor fez uma oração. E quando fez uma oração, um deles foi ceifado. Aqui, ó. Ok? Caso ocorreu na região metropolitana de Belo Horizonte. Está aqui ele, o pastor, que ainda foi tentar orar, não sabia. Mas esse aqui, Deus estava no controle. Amém? O homem teve mal súbito, segundo informações da própria polícia. E foi na hora da oração. Uma dupla de assaltantes rendeu um grupo de cristãos que orava sobre o Monte Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte, no sábado, dia 5. Eles estavam equipados, vamos dizer assim, tá vendo aqui? Equipados, né? Com um facão e um simulacro, olha bem. Simulacro, o que é?
algo parecido, certo? Mas que não é de verdade, é falso. Olha aqui o que é o simulacro, tá bom? Os indivíduos anunciaram o crime, certo? Mas o desenrolar dos acontecimentos tomou um desfecho surpreendente. Olha bem, o pastor, ele pediu para fazer uma oração. E ele fez uma oração pelos ladrões no próprio local. Certo? Ele fez uma oração pelos ladrões. O que deve ter pedido, claro, né? E de acordo com a polícia, olha bem, de acordo com a polícia, um deles, na hora da oração, teve um mal súbito, tá bom? E foi ceifado na hora. Tá aqui o pastor abraçando um deles, certo? Abraçando um deles, o que saiu ileso. Então tá aqui um deles, né, que recebe um abraço do pastor. Nós perdoamos vocês porque nós somos homens de Deus, disse o pastor. Nós não somos moleque não, varão. Varão era os indivíduos, né? Eu sou das Forças Armadas. Olha, o pastor, ele é das Forças Armadas. Portanto, é um militar, certo? Se nós não fôssemos homens de Deus, nós íamos fazer o mal para vocês. Mas eu amo a sua vida, eu amo a sua alma, disse o pastor, né? Vai embora e pede perdão a Deus, disse o pastor, ainda sem saber que um deles, certo, tinha vindo a óbito. Ao constatarem o fato, os fiéis acionaram a polícia e o rabecão e a perícia compareceram ao local. E levaram o rapaz, né, para o Instituto Médico Legal, certo? Também na região metropolitana de BH. As investigações estão sob responsabilidade da Delegacia de Plantão da Polícia Civil de Ribeirão das Neves. É um caso impressionante. Você não é obrigado a acreditar, é claro. Se você não acredita, é um direito seu. O que você não tem o direito é de desfazer, de fazer críticas sem comprovar. Tá bom? Eu acredito. Agora, se você não acredita, você tem todo o direito de ir lá e comprovar. É um direito, só não pode falar sem comprovação. Certo? Então tá aí. O caso está registrado na Delegacia de Ribeirão das Neves. É muito fácil você ir lá e ver o caso. Certo? Então tá aqui comprovado. Olha bem aqui, ó, o Instagram do Pleno News, ok? Uma dupla de assaltantes rendeu um grupo de cristãos que orava sob um monte de Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte, no sábado. Eles estavam equipados, né? Você está vendo a palavra aqui, né? Com um facão e um simulacro, uma coisa que parece que é, mas não é, tá bom? Usada para isso. Os criminosos anunciaram o assalto, mas após receberem a oração do pastor, um deles foi ceifado. Simplesmente teve um mal súbito e caiu. Certo? Então tá aqui do Pleno News. Muito bom, Pleno News. Tá aí o pastor. Certo? Olha bem. Que livramento Deus está dando para esses caras aqui, ó. Nós vamos pegar esse livramento. Deus está dando para vocês aqui. Entendeu? Todos em nome de Jesus, sai!
Vamos, Jesus. Todo mundo agora. Em nome de Jesus agora. Legião. Todos os demônios agora. Em nome de Jesus agora. Espírito de morte. Sai! Em nome de Jesus. Pode voltar aí. Em nome de Jesus, sai! Pode voltar aí, vocês podem descer e vazar, velho. É melhor vocês vazarem. Ô, varão, vigia, Entendeu? Vigia. Nós perdoamos vocês, porque nós é Vigia, homem vai de ter que Deus, ter nós muito não que é fazer moleque, vocês. varão. Nós é homem de Deus. Filho, tá. Entendeu? Eu sou das Forças Armadas, mas nós é homem de Deus. Se nós não fosse homem de Deus, nós ia fazer o mal pra vocês. Mas aqui, olha pra mim, eu amo sua vida, eu amo sua alma. Braço aqui, senhor. Entendeu? Vai em paz, varão. Vai embora. Pede Deus perdão. Impressionante, né? No mínimo, impressionante. Eu quero que você deixe seu comentário. Você é quem vai dizer, né? O que você pensa, o que você acha. Porque a Escritura diz que muito pode em seus efeitos a oração de um justo. A Bíblia não falou que muito pode em seus efeitos a oração desse ou daquela, dessa ou daquela religião. Não. A Bíblia está falando que a oração de um justo. Quem é o justo? Aquele que estuda a palavra, aquele que cumpre a palavra, que anda de acordo com o que Deus determina. A pessoa que procura não tropeçar em sua vida, que se dedica à palavra do Criador, se dedica a viver de acordo com o Criador determina. Esse é o chamado justo, certo? E a Escritura diz, em Tiago, que muito pode em seus efeitos a oração desse justo. Então, na hora do clamor, muitos casos eu tenho visto, Deus responde e é imediatamente. Nesse caso, poderia haver uma tragédia e não houve. Deus evitou. Amém? Então deixe seu comentário aí. Você não é obrigado a pensar como eu, certo? Cada um tem o direito, não tem o direito de xingar, né? Mas fique à vontade. Shalom, um forte abraço, que o Eterno te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Shalom.